Pronto, já ajustados, estamos aqui mais uma vez aqui para o nosso Evangelho Online, segunda-feira, né? E é nosso dia de nos reunirmos aqui para refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui para a gente, como sempre fazemos, né, costumeiramente, todas as segundas-feiras, falar a respeito, né, desse evangelho que nos traz tantos motivos de aprendizado, de reflexão. E sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, pessoal que está chegando aqui no Instagram, pessoal do Facebook. A gente já vai começar, então, o nosso evangelho de hoje. Hoje eu trouxe um tema que é muito importante para a nossa vida, como todos os outros, mas esse fala diretamente ao coração. Nós vamos falar sobre elos afetivos. E é muito importante que a gente entenda um pouco a respeito dos sentimentos, que a gente saiba significar e dar o devido lugar para o sentimento na nossa vida. Porque muitas vezes, aquilo que muitas vezes nós vamos chamar de amor, não passa de capricho, de posse, e está muito longe de ser um sentimento de amor. Porque o amor a si mesmo, como já dizia Khalil Gibran, o amor a si mesmo se basta. E muitas vezes, nas nossas relações humanas, o que nós vemos é um jogo de posse, de poder, de domínio e submissão. Mas muito longe daquilo do que deveria realmente ser o amor. E nós hoje vamos refletir sobre esse Evangelho de Jesus, que muitas vezes nos parece, à primeira vista, meio contraditório, mas que depois a gente vai entendendo a fundo o significado de tudo isso. E o tema de hoje, elos afetivos, nós vamos falar sobre amor e renúncia. Porque esses dois sentimentos estão intrinsecamente ligados um ao outro. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso evangelho de hoje, fazendo a nossa prece costumeira, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja no meio de nós, que abençoe a nossa intenção de aprender e de servir sempre em seu nome. Que a sua presença amorosa possa estar nesse momento confortando os nossos corações. Que a sua presença meiga traga para nós os verdadeiros sentimentos de amor, de calma, de plenitude, no mundo que a gente vive ainda tão conturbado. Que nós possamos, nesses instantes, nessa uma hora que passaremos juntos, contar com a presença do doce Nazareno e de toda egrégora que muito amorosamente trabalha conosco aqui na terra. E nós te rogamos, Senhor, sê conosco mais uma vez, nos inspire e nos ajude a entender as lições imorredoras do seu Evangelho de luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema de hoje, os elos afetivos e falar sobre amor e renúncia, foram trazidos de dois momentos de Jesus, né? Um dos momentos mais importantes da vida de Jesus é quando ele começa o seu messianato. Jesus viveu durante 33 anos. Durante 30 anos, na realidade, ele viveu uma vida se preparando para viver os últimos 3.
E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que que ele só pregou depois dos 30 anos? E só 3 anos? E pelos estudos que a gente já tem feito do Evangelho, se ele tivesse começado antes, ele não teria durado. Foi o tempo suficiente para ele disseminar a boa nova e chegar à capital, Jerusalém, para depois disso ser crucificado, ser perseguido, crucificado como foi. Portanto, durante esses 30 anos, Jesus preparou todo o terreno, viveu uma vida simples ao lado dos seus pais, trabalhou para ganhar o sustento também do seu corpo, porque afinal de contas ele estava encarnado. E a primeira aparição de destaque dele no mundo acontece quando uma pessoa da sua família, aliás, não era nem da família, era muito próximo da família, vai se casar e faz a sua festa de casamento e convida Jesus e toda a família de Jesus para participar. E Jesus vai participar nas bodas de Caná, conhecido como a parte que fala do Evangelho, que relata sobre as bodas de Caná, quando, no meio da festa, e a festa dos judeus duravam 7 dias, a festa de casamento era a festa mais importante, que reunia a todos, familiares e amigos, e no meio daquela festa, o vinho acabou. E Jesus, então, faz com que tonéis de água que tinham lá se transformassem em vinho. Isso ficou muito conhecido, como até hoje é conhecido e relatado no Evangelho. E nós vamos tirar uma conversa, então, entre Jesus e Pedro, que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é aquele livro que eu já falei para vocês, né, que fala daqueles diálogos, né, existentes entre Jesus e os seus apóstolos. E aí, o Pedro chega para Jesus e fala assim para ele que aquela questão dele ter feito a água virar vinho, numa festa que era mundana, será que não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula na festa? Né? Que aquele ato de Jesus, acho que, olha, Senhor, acho que não pegou muito bem. Acho que não está combinando muito bem o seu tom religioso com essa coisa dessa festa toda. Então, Jesus vai lá ter essa conversa, Pedro vai lá ter essa conversa com Jesus lá na intimidade, e ele coloca esse ponto de vista. E aí Jesus, então, responde para ele. Simão, que o nome dele era Simão Pedro, então ele diz, Simão, conheces a alegria de servir um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Olha só o que ele vai dizer. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Inclusive dando, né, o vinho para aquele noivo, para aquela festa. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem,
Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Olha que profundo isso, né? Essa coisa da gente estar em comunhão com o outro, de dar para os amigos, né, o nosso melhor, de fazer tudo que é o nosso melhor. E quando Jesus oferece o vinho, ele estava ajudando um amigo, vendo a alegria que o amigo ficou. Mas aí Simão, que tinha, né, já um homem que era mais sofrido, que já tinha passado por algumas agruras também da vida, aí ele pergunta: e como devemos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando um amigo retribui com ingratidão? E aí vem a resposta de Jesus à nossa indagação. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um grande tesouro. O que ele está dizendo aqui? Que o amor, o nosso amor existe em função do que nós podemos gerar, do que nós podemos servir. Independe se o outro vai corresponder a isso ou não. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ele está dizendo: o importante é que você ame. O importante é que você tenha a intenção e o propósito puro com o outro. Esse é o seu tesouro. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Ele coloca o quê? Que a alegria está em dar, em servir, e não em ser servido. Quem apenas quer ser servido já perdeu o dom de amar. Porque só quem ama é quem tem para oferecer. Quem ama pode, inclusive, partir e ir embora. Porque o seu coração já está repleto do amor. Essas são as lições que a nossa alma precisa entender de uma vez por toda para parar com tanto sofrimento. Com tanta dependência afetiva. É o que a gente vê mais no mundo. As pessoas, em vez de viver relacionamentos de amor, parece que vivem aquela coisa de codependência, de simbiose, de um vampirismo horroroso. E aqui o amor, a gente está falando em todos os níveis. E nós já vamos chegar lá, nesses níveis. E Jesus ainda continua: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Então, Jesus, ele sabia, eu estou dando, estou transformando em vinho, alguém pode me devolver isso em vinagre de amargura. E foi o que aconteceu, né?
E foi realmente o que aconteceu. Então, é muito importante a gente saber, primeiro, essa questão de localizar aonde que está o amor em nós. O amor não está no outro. O amor é gerado dentro da gente. E aquilo que a gente consegue oferecer para o outro é o tanto que a gente já consegue produzir. E isso é nosso, independe se o outro vai saber receber ou não. E independe também da atitude do outro. E é isso que Jesus está colocando aqui. Passado algum tempo, não muito tempo, Jesus vai se encontrar pregando mais uma vez. E lá no capítulo 14, versículos 25, 27 e 33 de Lucas, enquanto a multidão o seguia, Jesus, então, diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Depois, em Mateus, no capítulo 10, versículo 37, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí Pedro surtou, né? Pedro, nessas e outras, eu fico imaginando a cena, né? Aí ele chega e fala assim: mestre, como é que a gente vai conciliar essas palavras tão duras? Né? Se outro dia estava falando lá do amigo, de servir, de fazer, de amar, de repente você vem com uma fala tão dura dessa, dizendo que a gente tem que abandonar pai, mãe, mulher, filho, tudo para te seguir. Como é que a gente concilia isso? E aí, então, Jesus vai responder. Calma que ele vai responder. Aí ele diz que a para dele não estava dizendo que os homens tivessem que quebrar os elos santos da nossa vida, né? De parentesco, de relacionamento. Mas ele coloca o seguinte, que antes a gente exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Ainda ele dá um exemplo. Ele fala: não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade infinita de Deus? Tudo bem que tem pais que não fazem esse papel, mas num cômputo geral. Quando um filho tem afeto com o pai, com a mãe, isso não representa o afeto, né, que são os perfumes do coração na vida de uma pessoa. E ele fala: o evangelho não condena os laços de família, muito pelo contrário. Mas, além de abençoar os laços de família e os laços de amizade, e os laços de relacionamento, que é isso que o evangelho faz, ele abençoa, mas ele nos lembra uma coisa, que nada pode ser maior do que o nosso amor à paternidade divina.
Aí fica difícil, né? Porque a maioria das pessoas nem entende direito o que é Deus. Sabe que a gente foi criado, acredita, porque, né? Afinal de contas, tem um sol e uma lua pendurado aí, a gente está sempre rodando nesse planeta aqui dentro de um sistema, então. Mas o que significa isto? Significa que a paternidade, que Deus tem um reino. E o reino está onde localizado? Lá no espaço infinito? Não. Jesus, em todas as vezes que ele vem falar sobre o reino, sobre a boa nova, ele fala: o reino do céu está no coração. Então, nós temos que respeitar o nosso coração o tempo inteiro, porque é aqui no nosso coração que Deus habita. Então, nós não podemos dar mais importância a qualquer outra coisa a não ser ao nosso coração. Porque quando nós não respeitamos o nosso coração, a gente só vai plantar e colher sofrimento. Então, Jesus fala que realmente o evangelho não condena os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Por isso que ele fala: pega a sua cruz e segue-me. Não é para pegar do vizinho, não é para pegar do outro, não é para pegar de ninguém, é a nossa. Porque o tema central da nossa vida tem que ser 100% o nosso coração. E nós é que seremos responsáveis daquilo que a gente deixa fazer com isso. Porque muitos crimes também já se cometeram em nome do amor. Eu não sei que amor é esse. Amor ao ego. Sempre o ego na frente. Em vez de colocar o sentimento, a humanidade, sempre o ego na frente. A vaidade, o poder de domínio. Ele diz ainda: tudo mais é acessório. Inclusive, a família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Porque uma pessoa que não edifica amor no coração não edifica uma família. Ao primeiro vendaval, já era. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros aqueles que sabem privar-se. Abrir mão. Abrir mão para a felicidade do outro. Como é difícil isso. Ter que abrir mão quando a gente vê que o outro não está preparado para nós. Ou quando nós vamos interferir na felicidade alheia. Abrir mão quando a gente quer ficar segurando para nós, em vez de deixar ir. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é aquela que se verifica somente com a morte do corpo, não. Essa é uma delas. Muitas vezes, também a separação e a perda das posições estimáveis no mundo. Muitas vezes da família. Ou, às vezes, a de viver nas paisagens queridas, ter que
ir embora daquele lugar onde a gente está, ou às vezes deixar uma alma que preferiu ficar, que não acompanhou. Essas são as renúncias do coração. Ah, Simão, ele diz, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quanta gente a gente vê sofrendo em relacionamentos tóxicos. A gente que trabalha com terapia, a gente vê tanto isso. As pessoas sofrendo ali e não renuncia, não abre mão. Termina muitas vezes uma existência inteira dessa forma. Quão poucos sabem suportar uma calúnia, a indiferença. É doído isso. A incompreensão daqueles que nós amamos. Como é difícil. Como é difícil a convivência humana. Como é difícil a gente suportar o desprezo, o silêncio do coração que a gente ama. Mas se nós entendermos que o mais importante é que a gente estabeleça o reino dentro de nós, nós saberemos que tudo isso, muitas vezes, são remédios amargos, para que o nosso espírito definitivamente compreenda qual é o nosso papel no concerto geral da vida. Jesus diz ainda, como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia, porque Deus sempre se pronuncia, e a vida sempre vai explicar, sempre vai trazer uma resposta para tudo isso. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Por esta razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam. Porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. E Jesus foi viver tudo isso. Foi exemplificar tudo isso durante a vida inteira. Jesus nunca se demorou nos lugares. Ele passava, ele ensinava e ele ia. E aqueles que estavam dispostos a segui-lo, vieram. Outros ainda demoraram mais. Hoje nós estamos tentando aqui ainda. Alguns estão mais próximos e tantos que ainda nem querem saber de ouvir a palavra. Que com certeza, e eu tenho certeza, lhes aliviaria muito o coração. Porque quando a gente passa a ter esse entendimento maior da vida, quando a gente passa a compreender realmente o Evangelho, muda toda a tônica da nossa vida. Já não há mais necessidade de se prender nada e nem ninguém, nem de viver esse apego doentio que nós temos com as coisas do mundo. Nós necessitamos, sim, das coisas do mundo. Precisamos trabalhar, estamos nessa dimensão aqui de vida. Mas vamos combinar que tem sofrimento que é desnecessário. É desnecessário.
Todas as vezes que a gente quer impor a nossa vontade sobre o outro, nós só plantamos bombas de sofrimento para nós mesmos. E é isso que Jesus está falando aqui. E ele diz que em todas as circunstâncias em que ele viveu, seja no começo do seu messianato, seja durante ou mesmo no final, ele sempre foi o amigo fiel de todos. Sempre foi aquele que soube perdoar. Foi sempre aquele que serviu mais e que amou mais. Por isso que ele disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Porque antes se falava do servo do Senhor. O servo apenas cumpre ordem. Ele nem sabe por quê. Ele só tem que ir lá e cumprir. O amigo não. Com o amigo a gente confidencia. O amigo sabe por que a gente está agindo de tal forma. O amigo te instrui, te ajuda. E ele trouxe todas as informações da edificação do mundo, do plano espiritual, para nós aqui. E ele chama os discípulos de amigos, colocou nesse grau o relacionamento deles. Só ele que conseguiu colocar numa amplitude tão grande os laços afetivos, os elos afetivos, porque na sua obra inteira ele está sempre reunindo as pessoas por amor. Todas as nações, todos os homens, em todos os lugares, ele não faz discriminação de pessoas, nem de credos, nem de raças, nem de costumes, nem de nada. E depois de falar sobre o amor, de explicar sobre tudo isso, e de deixar bem claro para nós que se nós queremos ter sucesso em qualquer área da nossa vida, qualquer área, não é só na área, a gente separa, né, área afetiva, emocional, financeira, profissional, e na realidade a coisa não funciona dessa forma. Nós somos uma energia aqui. Se o seu coração não vai bem, se aqui dentro não vai bem, o resto tende, infelizmente, a também acompanhar o ritmo. Por isso que Jesus falou, ele deixou aqui, olha, hashtag, fica a dica. O tema central da nossa vida é o amor no nosso coração. É dele que provém a alegria, que provém a prosperidade em tudo. Saúde. A saúde, ela só existe quando nós estamos nesse ritmo do equilíbrio, da alegria, com bons sentimentos. Né? O nosso espírito que habita dentro do corpo é que comanda as células. Então, prosperidade na saúde. A prosperidade profissional acontece quando a gente ama, quando a gente faz o nosso trabalho com amor. A prosperidade financeira, ela acontece por consequência, porque se eu faço um bom trabalho, eu tenho a recompensa. O dinheiro é uma coisa maravilhosa na nossa vida. É uma energia de troca. Eu ofereço o meu trabalho e eu recebo por ele. É o valor daquilo que eu estou fazendo. Que eu vou passar para adiante para outros que também trabalham e vai virando essa troca. Mas quando a gente fica com o nosso coração enegrecido,
todo o restante tende também a desandar. Então, o grande segredo dos segredos é cuidar realmente do coração. Lembrando que o amor é daquele que o gera, não é de quem recebe. Isso tem que ficar muito claro dentro de nós. E que esse amor que é gerado dentro de nós é gerado porque o reino de Deus, porque Deus está aqui. O Criador está aqui. E a energia do Criador é o amor. Então não adianta a gente ficar sufocando isso dentro de nós. Porque um dia isso vai sair. Se não for por bem, a dor vem e ensina a todo mundo. Agora, para quê? Se a gente já tem esse evangelho ensinando aqui, se já tem tudo isso na nossa mão, por que a gente insiste ainda em ficar sofrendo? Porque nós precisamos agora aprender a renúncia. E quando a gente é muito duro em renunciar, muitas vezes a vida vem e retira pessoas que a gente ama do nosso convívio. E quantas pessoas a gente conhece nos nossos tratamentos que entram aí em processos obsessivos por causa disso. Quem ama, liberta, não prende. E Jesus ensina as criaturas como renunciar. Porque depois daquele dia lá, da primeira festa que ele teve, passados-se 3 anos, Jesus ainda ficou pregando muito em Cafarnaum e nas cidades vizinhas, até que finalmente ele chega em Jerusalém. É traído por um dos seus amados discípulos. Emmanuel vai ter um texto que ele chama Nos Mesmos Pratos, que é uma passagem de Paulo que diz que aquele que põe a mão no prato comigo, esse há de me trair. E é isso mesmo que acontece, porque não é um inimigo que trai. O inimigo, ele já se declara inimigo. Quem trai muitas vezes é quem está do nosso lado, que muitas vezes escorregou. E a gente vai entender isso. É difícil? Muito. Mas na medida em que a gente vai seguindo os passos do Cristo, a gente vai conseguindo também fazer isso. Porque ele foi traído por um dos espíritos, um dos discípulos muito amado. Os seus amigos, quando ele foi capturado, negaram ele, com medo de ser presos também. Suas ideias foram tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. E a sua morte passa por ser a de um ladrão. Depois de ter curado, sabe-se lá o número de pessoas que ele curou. No entanto, Jesus, no meio de tudo isso, ensina nesse momento supremo a virtude de se retirar em solidão. Porque quando a gente não é ouvido, quando a gente não é compreendido, é melhor a gente se retirar de cena. Porque você muitas vezes entra na solidão dos homens.
mas fica na presença de Deus, na proteção de Deus, sem forçar barra nenhuma, sem criar nenhum problema para os outros. E foi o que ele fez. Ele que tinha transformado toda a Galileia numa fonte divina, ele que se levantou contra, né, aquele farisaísmo que estava corrompendo todo mundo, ele que enfrentou lá os cambistas no templo, ele que fez tudo isso. Ele acaba virando, então, um espetáculo para o povo. Com a alma num profundo silêncio, em nenhum momento ele revidou a nada. Foi desnudo, coroado de espinhos, acusado, mas se manteve em silêncio. Se manteve em silêncio, numa fortaleza de alma tão grande que eu acho que em toda a humanidade jamais se viu. Uma presença de espírito de quem carregava o coração cheio de amor. Que olhava para aquela humanidade toda como crianças que não sabiam o que estavam fazendo. E ainda, lá do alto da cruz, como se ele estivesse diante de toda a humanidade, sem se queixar. Ele ainda roga ao Pai que perdoassem a todos, porque não sabiam o que faziam. Em todos os momentos em que ele foi chamado a depor, ele respondeu o necessário, ele nunca ficou batendo boca com ninguém. E nos lugares onde não cabia, nos lugares onde não aceitavam a presença dele, dos seus apóstolos, o que ele recomendou? Simplesmente para bater as sandálias e ir embora. E é essa conduta de amor, de renúncia, que ele vem nos ensinar nessa passagem aqui de hoje do Evangelho, nessa nossa reflexão sobre amar e renunciar. Porque nem todas as pessoas têm o mesmo entendimento que nós temos, nem todas as pessoas vão conseguir entender aquilo que nós sentimos. E não adianta querer forçar a porta. Não adianta querer arrombar a porta e nos colocar e querer que o outro nos ame de qualquer jeito. Ou que o outro não nos aceite. Então, é muito importante a gente entender isso, porque o que a gente vê muito na nossa experiência, né, com as pessoas, nos tratamentos todos, é que há uma grande falta de estima, autoestima. As pessoas têm projetado nos outros as suas esperanças. Seja o pai ou a mãe projetando isso nos filhos, projetando que eles tenham que ser super filhos. Eu falo que as crianças hoje têm que virar super-herói para poder corresponder a todas as expectativas dos pais. Porque eles têm que dar conta disso. Por isso que tem tanta criança já... A gente que trabalha com terapia, criança já estressada, já com nível de estresse, de depressão, de tão exigido que é. Muitas vezes não tem nem tempo para uma brincadeira lúdica. Tem que ser o bom em tudo. Mas os pais muitas vezes se esquecem
de ensinar para os filhos que, às vezes, tirar uma notinha de vez em quando baixa em matemática, mas que eles tenham um comportamento moral com seus coleguinhas na escola. Que saibam responder a uma provocação, não no mesmo tom, mas fazer com que o outro abaixe o tom. Muitas vezes os filhos, depois de crescidos, são segurados por pais que não os deixam ir e seguir o seu rumo, porque mimaram demais. E aí as mães depois reclamam, pais reclamam, porque têm filhos que já passaram da maioridade faz tempo e ainda vivem às expensas dos seus velhos pais. Porque ensinaram a comer, mas não ensinaram a prover o seu próprio alimento. Não ensinaram a voar. E quantos corações maternos ou paternos seguram seus filhos nas suas realizações? E quantas famílias, muitas vezes, que vivem em pé de guerra, em relacionamentos que já terminaram e mantêm aqueles casamentos de fachada, onde um não suporta mais olhar para a cara do outro. Muitas vezes nem se falam. Isso é muito doloroso. Eu não acredito que o Cristo, se estivesse aqui, gostaria de ver isso. Sinceramente. Isso quando não tem o mar da traição. Relacionamentos tóxicos. Em que visivelmente a pessoa já não quer mais o relacionamento. E eu já vi casos de pessoas que fazem chantagem com isso. Ameaçam se matar para que o outro continue no relacionamento. Fazendo a maior chantagem emocional. Isso é total falta de amor por si mesmo. E quem não ama a si mesmo não ama a Deus. E quem não ama a Deus não pode amar o seu próximo, porque não tem amor dentro de si. E isso, infelizmente, eu sinto muito dizer, mas não é amor. É dependência, é posse, é o controle do outro. Porque quem ama realmente deixa o outro ser do jeito que ele é. É muito importante isso. Agora, se eu não aceito o jeito que o outro é, o problema não é do outro, é meu. Então, vamos pensar nessas lições hoje. Vamos ver como é que está a nossa lavoura afetiva. Como é que nós estamos nos relacionando em casa com os nossos pais, com os filhos, com os companheiros, com as companheiras. Vamos pensar. Será, olha bem nos olhos dessa pessoa, será que é amor mesmo que você sente? Ou será que é uma briga eterna, de disputa de poder para ver quem é que manda mais? Vamos pensar nisso. Porque se a gente sente a alegria de estar com um amigo, o amigo que quer amizade, é tão bom a gente estar perto de um amigo, a gente fica feliz. Por que a gente não pode estar feliz com as pessoas do nosso convívio? Vamos lembrar da lição do Cristo. E não esquecer que o amor a nós mesmos é o tema central da nossa vida. Enquanto essa humanidade não aprender
que amando a nós mesmos, a si mesmo, é que nós vamos ter condição de amar o outro, de encher o nosso coração de amor para poder distribuir, então aí fica muito difícil ser feliz. E eu acho que todo mundo aqui quer ser feliz. Então ame. Ame sempre. Perdoe. E quando você não couber dentro de um lugar, silencie. E se tiver que deixar, deixe. O tempo, o tempo. O tempo, ele se encarrega de colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Porque no silêncio do tempo, muitas respostas vêm para nós. Muitas respostas. E nunca será um tempo perdido. Não se esqueça, a gente está vivendo apenas um episódio dessa grande série chamada Vida. E nós vamos agradecer a Deus por isso, pelas experiências, pelos nossos relacionamentos amorosos, todos eles. Nós vamos pedir a Jesus nesse instante que abençoe a cada pessoa que mora no nosso coração. Não importa onde ela esteja, em que dimensão esteja. Que nós possamos, agora que estamos nos aproximando da época do Natal, ir limpando o nosso coração, perdoando aqueles que já se foram da nossa vida, perdoando aqueles que estão do nosso lado, para que o amor vença. Como Jesus disse, o amor vence a multidão dos pecados. Todos os erros do passado, todos os erros do presente podem ser consertados com amor. Que nós possamos, nesse momento, reconhecer Deus dentro de nós, para que esse amor cresça dentro do nosso peito e ele possa se expandir a todos aqueles que seguem conosco na nossa jornada, a todos aqueles que ainda virão, os que chegarão, que no nosso coração seja essa morada do amor de Deus para todos aqueles que se chegarem a nós. E nós te agradecemos, Jesus, por esse seu amor incomparável, com que olha por cada um de nós, que aqui estamos procurando entender e praticar o seu evangelho. Nós te agradecemos, Jesus, pelas bênçãos que ora estamos recebendo. Que nesse instante essas águas que são colocadas com seus pedidos possam ser fluidificadas, atendendo às solicitações de cada um. Que as suas bênçãos visitem todos os hospitais, os nossos irmãos de humanidade que estão passando pelas provações da saúde. Que as suas bênçãos recaiam em todos os hospitais, que as equipes do plano espiritual, as equipes médicas, possam estar ajudando a todos os nossos irmãos que se encontram doentes, que possam ajudar aqueles que não têm o recurso de estar dentro de um hospital, mas que são visitados pelos médicos do plano maior. Porque nenhum dos filhos de Deus fica desamparado perante a espiritualidade. Que as suas bênçãos, Senhor, se estendam sobre todo o planeta Terra, envolvendo a todos nós num amplexo de luz, de amor, de conforto espiritual. E que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com o seu manto azul sagrado, nos protegendo pelos nossos caminhos pela terra. E que nós possamos, Senhor, sempre glorificar o seu nome, onde quer que nós estejamos. E que as suas bênçãos fiquem nesse momento sedimentadas no nosso coração. E que a luz divina possa iluminar os nossos caminhos em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo.
Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. E é isso. Que vocês possam ficar com muito amor no coração. E não esqueçam dessas lições que ficaram aqui sobre o amor. Nós estamos chegando agora perto do Natal. Essa época do ano deixa o nosso coração mais enternecido, porque mesmo passado 2020 anos, as vibrações da chegada de Jesus aqui, elas ainda acontecem quando a gente se reúne nessa época. Nós ainda teremos mais evangelhos até lá. Se Deus quiser, a gente vai preparar alguma coisa aqui a respeito do Natal. E eu espero que vocês fiquem com muito amor agora recarregado dentro do coração e que vocês possam distribuir esse amor para quem estiver aí próximo de vocês. Abraça essa pessoa que está aí perto de você agora. Olha nos olhos dela e diga: eu te amo. Eu, como estou com os meus gatinhos aqui, eu vou fazer isso com eles. Então, diga para essa pessoa, se você está sozinho, se você está com um animalzinho, fala para o seu cachorrinho, para o seu gatinho. Se não tiver um cachorrinho nem um gatinho, fala para uma planta. E se não tiver uma planta, se olhe no espelho e diga: eu te amo. Um beijo para você.